Guantánamo é um nome que, olha, todo mundo já ouviu falar, né? Mas a história por trás é uma coisa de louco. A gente vai ver que é uma mistura de poder, de revolução e de um contrato de aluguel que, acredite se quiser, simplesmente se recusa a acabar. Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, se liga nesse número: $4.085. É isso. Esse é o aluguel que os Estados Unidos pagam por ano por um pedaço de Cuba que é tipo do tamanho de Paris. É um valor que hoje é totalmente simbólico, né, para uma das bases militares mais conhecidas do planeta. E se já não fosse estranho o suficiente, a coisa fica ainda mais bizarra. Faz mais de 60 anos que Cuba se recusa a descontar esses cheques. Imagina só, o cheque chega todo ano, certinho, e eles, ó, não descontam. Então, a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui é: como é que se chegou a essa situação? É inacreditável, não é? Bom, para entender esse rolo todo, a gente precisa voltar bastante no tempo. E tudo começa basicamente com geografia, com um mapa. Porque a localização de Cuba, ali no meio do Caribe, não era só importante, ela foi absolutamente crucial para que os Estados Unidos se tornassem a superpotência que são hoje. Pensa assim, final do século XIX. Os Estados Unidos estavam naquela de a América para os americanos, a tal da doutrina Monroe. Eles não queriam nenhuma potência europeia se metendo por aqui. E os estrategistas da época olhavam para o mapa e viam Cuba como a chave do cofre. Quem controlasse Cuba, controlava o Caribe e protegia o que eles chamavam de baixo ventre da América, ou seja, toda a saída econômica do Golfo do México. É só olhar esse mapa que fica tudo muito claro. Cuba está ali, espremida bem entre o Estreito da Flórida e o Canal de Yucatán. Ou seja, quem tivesse o controle da ilha controlava as duas únicas saídas do Golfo do México. Era como ter a chave de um portão gigante para o comércio que vinha do coração dos Estados Unidos e ia para o mundo todo. E, se a gente der um zoom out, a gente vê que Guantánamo não era uma ideia isolada, sabe? Era parte de uma rede, de uma estratégia maior. Pense em Guantánamo, Porto Rico, Key West. Tudo isso para projetar poder na região e, claro, garantir a segurança do futuro Canal do Panamá, que já estava nos planos. Era uma peça-chave num tabuleiro de xadrez gigantesco. Tá, mas aí vem a pergunta: como os Estados Unidos conseguiram legalizar isso? Bom, aqui entra a parte, digamos, burocrática da coisa. Depois da Guerra Hispano-Americana, eles basicamente forçaram Cuba a incluir um negócio chamado Emenda Platt na própria Constituição cubana. E essa emenda transformava Cuba, na prática, num protetorado. Dava aos Estados Unidos o direito de intervir quando quisessem e, o ponto principal para a nossa história, o direito de alugar terras para bases navais, como Guantánamo. E o detalhe, o contrato era para sempre. E por décadas, essa relação desigual, vamos dizer assim, funcionou perfeitamente para os interesses americanos. Até que um evento, um único evento, virou esse tabuleiro de xadrez de cabeça para baixo e mudou as regras do jogo, para sempre. A Revolução Cubana. E a coisa escalou numa velocidade assustadora. Pensa só, 1959, Fidel Castro chega ao poder. 2 anos depois, 1961, os US tentam invadir na Baía dos Porcos e falham. No ano seguinte, 1962, a crise dos mísseis que quase acaba com o mundo. E aí, como resposta, vem o embargo econômico total que existe até hoje. Em, 3 anos, Cuba foi de um quintal aliado para inimigo número 1. O detalhe é que, por causa daquele contrato antigo, o Fidel Castro não podia simplesmente chegar e expulsar os americanos de Guantánamo. A lei não permitia. Então, o que ele fez? Encontrou uma forma genial e simbólica de protestar. Ele parou de descontar os cheques. Cada cheque que chegava e não era descontado virava um grito silencioso, um lembrete, ano após ano, de que aquela base americana ali era para Cuba uma presença totalmente indesejada. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um país sobrevive a mais de 60 anos de um embargo econômico tão pesado? Bom, a resposta é uma mistura de jogo de cintura e ajuda dos amigos. A principal fonte de grana hoje vem da exportação de médicos. Depois vem o turismo e também o dinheiro que os cubanos que moram fora mandam para a família. Além disso, tem o apoio de aliados, como o petróleo que vem da Venezuela e investimentos da China. E nos últimos anos, o governo até liberou um pouquinho a economia, permitindo pequenos negócios privados para tentar fazer a roda girar. Ok, vamos avançar a fita agora para o século XXI. Porque aqui a história de Guantánamo dá uma virada de 180 graus. A identidade da base muda completamente. Ela deixa de ser só sobre estratégia naval da Guerra Fria e vira uma outra coisa. Uma coisa bem mais polêmica. É que a gente tem, na verdade, 2 Guantánamos. Durante quase um século, ela foi só uma base naval estratégica.
Mas aí vieram os ataques de 11 de setembro de 2001. E, de repente, o nome Guantánamo passou a significar outra coisa no mundo todo. Uma prisão militar. Um lugar para onde os Estados Unidos mandavam suspeitos de terrorismo, mantendo eles num tipo de limbo jurídico, sabe? Longe do sistema legal americano. E a imagem que ficou na cabeça de todo mundo que definiu essa nova era de Guantánamo foi essa aí. Os prisioneiros, de macacão laranja, ajoelhados no campo X-Ray. Essa foto rodou o planeta e se transformou no símbolo mais forte e controverso da chamada Guerra ao Terror. A partir daquele momento, Guantánamo virou um imã de críticas do mundo inteiro. Para-raios é uma boa palavra. Organizações de direitos humanos, governos de vários países, todo mundo começou a apontar para lá como um exemplo de abuso de poder dos Estados Unidos. Um lugar onde pessoas ficavam presas por tempo indeterminado, sem um julgamento formal. Essa se tornou a grande crítica. E isso tudo nos traz para hoje, onde a relação entre Estados Unidos e Cuba e Guantánamo, bem no meio disso tudo, continua num impasse danado. É um eterno vai e vem, com alguns avanços e muitos recuos. Esse zigue-zague diplomático ficou muito claro nos últimos anos. Em 2014, o governo Obama iniciou aquela reaproximação histórica, reabriu a embaixada e tudo mais, parecia que as coisas iam mudar. Aí, em 2017, veio o governo Trump e desfez boa parte disso, apertando o embargo de novo. Qualquer passinho para frente parece que pode ser desfeito a qualquer momento. É muito frágil. Então, no fim das contas, o que é Guantánamo hoje? É tudo isso ao mesmo tempo. É uma relíquia histórica, um fantasma de um contrato de mais de 100 anos. É também uma base militar totalmente ativa e importante para os US. E, ao mesmo tempo, é um símbolo político poderosíssimo tanto para Cuba afirmar sua soberania, quanto para quem critica a política externa americana. E é por isso que a gente termina com essa pergunta no ar. Guantánamo é só uma herança de um passado imperialista que já deveria ter acabado, ou ainda tem um papel estratégico, uma necessidade real no mundo de hoje? A única certeza é que o contrato de aluguel mais antigo e bizarro do mundo continua valendo. E o seu capítulo final? Bom, esse ainda está longe de ser escrito.